Então, aí continuando essa parte de margem de erro. Ficou claro que quanto maior a sua margem de erro que você assume, menor o número de pessoas que você vai analisar. E margem de erro Sim, prof. é um valor que você escolhe, tá? Então, você que decide. Que é diferente da margem de erro quando a gente fala da política, tá? A gente vai dar esse exemplo aqui. Então, o que é que eu devo levar em consideração ao calcular o tamanho da minha amostra? Se eu estou diminuindo a margem de erro, certo? Eu vou aumentar o número de pessoas. Se eu vou aumentar o nível de confiança das minhas amostras, eu também vou aumentar o número de pessoas que eu preciso analisar, tá? Então, são variáveis que estão correlacionadas, tá? Na hora de fazer a análise do tamanho, na hora de calcular o tamanho da amostra. E quais são os erros, além desses erros associados à amostra, tá? Que são os erros não amostral. O que são erros não amostral? São erros nas faltas de resposta. Então, quando a gente não coloca lá no questionário que aquela pergunta é obrigatória, as pessoas podem passar por ela, e aí você tem 10 perguntas. E aí você pode ter pessoas, ou vamos supor, 8 pessoas que não responderam as 10 perguntas. E aí o que acontece com esse tipo de questionário, com esse tipo de resposta? Provavelmente você vai ter que eliminar, então você perdeu 8 respostas aí da sua amostra toda. Tá? Então, é importante, quando a gente faz o questionário, colocar aquelas opções como obrigatórias, tá? O que não bota como obrigatório é a questão de sugestão, de opinião, coisa que você quer a mais. Mas os dados importantes na sua pesquisa, o ideal é você colocar aquelas perguntas ali como obrigatórias, tá? Na hora de fazer o questionário. Os erros associados na resposta. Então, o indivíduo ele pode errar na hora, certo? Que está respondendo. E aí podem ser erros relacionados ao pesquisador. Então, ele definiu as informações erradas, ele mediu a forma errada. Então, por exemplo, ao invés de fazer uma pergunta fechada, ele fez uma pergunta aberta. E aí, essa pergunta aberta deixa a margem para o erro, porque você não consegue fazer uma mensuração correta, tá? Você pode ter erros na análise, então você pode ter dependendo da sua pergunta, se a sua pergunta ela é tendenciosa, você pode achar que as pessoas elas são a favor do seu produto, mas na realidade elas não são. O que foi que elas apontaram como favorável? Simplesmente foi a tendência que você fez na pergunta, no questionário. Então, são todos esses erros que não são erros amostrais. O erro na amostra mesmo é aquele que a gente já assumiu. Então, a margem de erro de 3%, a margem de erro de 4%, a margem de erro relacionada ao nível de confiança de 95%. Então, aquilo ali já são erros já assumidos. Você já sabe que estão inseridos. Os erros não amostrais são erros que podem vir, que você não tem condição como eu posso dizer, você pode surgir mesmo você tentando controlar o máximo possível, tá? Pode vir em questão de erros dos entrevistados, exemplo, eles podem não ter entendido a pergunta, eles podem não ter gostado da pergunta, se sentir ofendido naquela pergunta, podem colocar um erro de resposta proposital. Então, por exemplo, eu perguntei para vocês quantas vezes vocês faltam às aulas durante a semana. Pode ter gente que vai dizer que não falta nenhuma, mas na realidade falta, só para não se sair tão mal assim naquela pesquisa, sendo que é uma pesquisa foi uma pesquisa sem autoria, né? Eu não sei quem foi que respondeu. E aí eu não tenho como identificar quem foi que respondeu cada coisa. Então as pessoas deveriam dar respostas mais certas, mas mesmo assim as pessoas, elas podem tendenciar na resposta, tá? Então isso é um erro proposital, ou um erro por má vontade, porque elas não querem responder, elas estão mal-humoradas, certo? Então pode ter N coisas aí relacionadas aos erros, tá? E como é que eu calculo a margem do erro amostral? Certo? Também existe uma fórmula, a margem desse erro, tá? Relacionado a quê? A uma pergunta. Você, por exemplo, você quer saber a intenção de voto de determinado candidato. E aí você analisou, vamos supor, 3.000 pessoas, tá? E existe uma margem de erro associada a esses 3.000 pessoas. Então, dessas 3.000 pessoas, vamos supor que 50%
disse que votaria no candidato A, certo? Então, através dessa fórmula, ou seja, número de pessoas, Nzinho aqui, 300, ou 3.000, na realidade. Porcentagem de votos, nesse exemplo, foi 50%, então 50% é 0,5, aqui 0,5 também. Isso tudo a raiz, né? Você calcula a margem de erro associada a isso. Se, por exemplo, o outro candidato ele tiver 25% de voto, ele vai ter uma margem de erro diferente. Apesar de ter tido análise de 3.000 pessoas, esse valor de P aqui vai mudar para 0,25, certo? Então, vai ter uma margem de erro diferente. E cada margem de erro está associada a cada pergunta. Então, é como se a gente tivesse no questionário 10 perguntas. E aí você tem margem de erro para cada pergunta e para cada resposta, tá? Então, quando a gente vê na internet a margem de erros em termos de política, todos os candidatos, aí vai lá, Bolsonaro, Haddad, né, na última eleição de presidência. Aí você vê a intenção de voto de cada presidente, né, de cada candidato à presidência. E aí eles dão a margem de erro geral. Então, ele diz, por exemplo, que Bolsonaro ele tinha uma intenção de voto de 48%. E Haddad tinha uma intenção de voto de 32%. Não sei, tá, gente? Estou chutando aqui. E aí ele diz que Bolsonaro, a margem de erro desse voto foi mais ou menos 3%. E Haddad, ele também falou mais ou menos 3%. Mas eu já falei para vocês que cada margem de erro está relacionada à porcentagem de voto, à porcentagem das respostas, tá? Então, teoricamente, era para ter uma margem de erro exclusiva para essas respostas, ou seja, para essas pessoas que disseram que vão votar em Bolsonaro, e uma margem de erro também para as pessoas que disseram que iam votar para Haddad. Essa margem de erro aqui, ela não é igual, certo? Mas isso não quer dizer que as pesquisas que são feitas de intenção de voto estão erradas, tá? Porque como a margem de erro é específica para cada candidato, é específica para cada pergunta, ele deveria fazer e aí ficaria mais confuso para nós usuários, para nós cidadãos na área de analisar, tá? Então ele dá uma margem de erro geral relacionada, como se fosse uma perspectiva de erro, tá? Entre aspas aí. E aí ele dá uma margem geral e isso é aplicado, tá? Isso reflete na população, reflete porque a gente faz uma análise numa amostra grande. E aí eu falei para vocês, a gente tem no Brasil 20 milhões de pessoas. Se são 20 milhões, entra nesse cálculo aqui de amostras muito grandes. Então, a diferença de, por exemplo, de 100 milhões de pessoas para 200 milhões de pessoas é quase nada, é tipo 2, 3 pessoas a mais, tá? Então, aquele número é significativo sim, tá? Aquele questionário interview hoje vai servir de quê, professora? Aquele questionário a gente vai utilizar eles próxima semana, porque a gente vai fazer a análise, como fazer a análise de dados. Aí eu criei esse questionário para eu, junto com vocês, fazer a análise de dados deles. E aí vocês vão reproduzir isso no questionário de vocês, certo? Isso é para a próxima semana. Aí eu botei aqui os exercícios para a gente verificar essa diferença entre as populações. Então, por exemplo, eu quero aqui fazer uma análise numa população de 2.500 pessoas, tá? E aí ela tem uma intenção de voto para candidato A de 42%. E aí qual seria a margem de erro? Aplicando a fórmula aqui, certo? A gente teria uma margem de erro, porque aqui é sigma, certo? Só que a margem de erro é 2 sigma. Então, ele deu o sigma aqui de 0,01, certo? Aplicando a fórmula. E aí, como é 2, é 2,0,1. Então, eu tenho uma margem de erro para esse candidato com 2.500 pessoas de 2%. Então, 2 para mais e 2 para menos. Mas se eu aumento o número de votos, ou seja, de pessoas pesquisadas para 9.000 pessoas, com a mesma proporção, eu achei a mesma proporção de 42%, que disseram que vão votar no candidato A. Aplicando a fórmula, eu tenho uma margem de erro muito menor. Então, à medida que você cresce
o número de pessoas que você está analisando, menor a sua margem de erro. O que é isso? Melhor, ou seja, esse 42 ele é realmente representativo da população, tá? Se a margem de erro fosse, vamos supor, de 10%, se desse o resultado de 10%. O que é que 10% é muito? Vai variar de 32 a 52, certo? Então, a margem de variação é enorme. 32, esse candidato ele pode nem ir para o segundo turno, e 52 ele poderia ser eleito no primeiro turno. Então, a gente vê que essa margem de erro é enorme, tá? Por isso que a ideia é sempre ter uma margem de erro muito pequena. E aí se cresce o número de pessoas analisadas para diminuir essa margem de erro. Se essa margem de erro aqui foi de 1% e ela é 42, então a gente só variou 1, né? Ficou entre 41 e 43. Então, 41 e 43, eu sei que esse candidato ele não é eleito no primeiro turno, já vai para o segundo turno, certo? Então, aqui eu tenho um entendimento muito melhor do que esse aqui, certo? Com a margem de erro de 10%. Veja a diferença. Isso é o quê? Isso é análise, isso é interpretação das suas informações. Então, vocês como leitores, cidadãos, eleitores, a gente tem que entender que essa margem de erro menor é melhor. E ela está associada ao número de pessoas. Se o Datafolha fizesse análise só 50 pessoas, essa margem de erro aqui seria enorme, seria de 11%, 12%. E aí, como ela analisa um nível de 5 mil, 6 mil pessoas, essa margem de erro, ela diminui, ok? Mais uma vez, a margem de erro deveria ser calculada para cada candidato, mas a gente vê a representação de uma margem de erro geral. Outro exemplo aqui, a gente tem uma população de 136 milhões de brasileiros entre 15 e 65 anos. Ou seja, aqui a gente está trabalhando na casa de milhões. Então, se a gente usar a fórmula conhecida ou desconhecida, dará o mesmo resultado, tá? Eu falo aqui que eu quero uma margem de erro de 5%, um nível de confiança de 95%. Quando eu aplico na fórmula, certo? Esse número, por ser tão grande, ele não vai fazer diferença aqui na minha fórmula. E aí eu tenho a mesma resposta, certo? Usando tanto a população, a amostra, né? O cálculo para a amostra de população conhecida, como para população desconhecida, dá no mesmo. Então, quando eu digo que eu estou trabalhando na casa de milhões, eu já posso usar a fórmula de desconhecido, que vai dar a mesma resposta, sem tirar nem pôr, tá? A gente vai ver isso já já. Aqui eu já coloquei para facilitar os números para a gente, certo? Mas aí a ideia é, com uma amostra tão grande assim, pode usar já a fórmula de população desconhecida sem problema nenhum. Aqui, em relação a uma amostra de 5 mil. 5 mil é uma amostra pequena, é menor do que 100 mil pessoas, certo? Então, aqui vai fazer diferença na hora de escolher qual fórmula eu vou usar. Tá? Então, nesse ponto aqui, quando eu faço com o uso da fórmula de uma população conhecida, eu vou analisar 536 pessoas. Se eu for analisar uma população, ou fazer a análise da amostra de população desconhecida, eu vou ter 600 pessoas. Numericamente, tem muita diferença entre 600 e 536? Não. Tá? Então, o número de 5 mil também é um número razoável, um número alto, certo? Para fazer a análise. Então, se você ficasse entre 500 e 600, ok. O problema é quando você está abaixo disso, você está analisando 200, dependendo da sua população, analisando 100. Mas aqui eu não estou dizendo que vocês vão ter que analisar esse número tão alto assim. Vocês que vão escolher e vão calcular a margem de erro de vocês, tá? Através da resposta que vocês tiveram. E aí, como a gente faz? O exemplo aqui joguei na fórmula, tá? E aí tem diferença entre uma população conhecida e uma população desconhecida. Mas numericamente não são grandes, a diferença não é tão grande assim, não. Ok? Então, o que é que a gente precisa fazer, tá? Definir o tipo de amostra, definir se vocês vão fazer a amostra probabilística ou não probabilística, se é não probabilística, qual tipo de amostra, definir quem é o público-alvo de vocês, se é homem, se é mulheres, se são crianças, enfim.
Dependendo do tipo de pesquisa, já é definido. Professora, são usuários de transporte público. Então, já tem definido. Calcular a definição da amostra, tá? Se for probabilística e se não for probabilística. Mas mesmo que você escolha não probabilística, utilize a fórmula para a gente dar uma ideia de número de pessoas que são interessantes para vocês fazerem essa análise, tá? E aí dá o tamanho da amostra. Ok? Deixa eu mostrar aqui na prática como é isso, a comparação entre probabilísticos e não probabilísticos. Então, na prática, a amostragem é a forma de você selecionar quais são as pessoas que você vai fazer a análise. A população pode ser aquela população muito grande, uma população muito pequena, então pode ser brasileiros, recifenses, veganos, donos de carro. Então, usuários que têm carro são a minha população. Quem não tem carro não é minha população, tá? O censo são pesquisas que você vai aplicar em toda a sua população e a amostra você utiliza parte dessa população, ok? Através da amostra selecionada, eu faço as análises estatísticas, eu vou fazer a interpretação daqueles meus dados. E aí eu posso inferir como a população se comporta. Exemplo, eu posso dizer que os recifenses gostam, eu quero saber o nível de uso, de consumo de cuscuz na casa do recifense. Então, o recifense, eu posso imaginar que eles consomem 2 vezes na semana cuscuz, tá? Aí eu faço a análise, tiro uma amostra daquela população de Recife, pergunto a eles quantas vezes eles consomem cuscuz na semana, eles vão me dando a informação e aí eu verifico se essa média se manteve de 2 vezes na semana. Se essa média se mantém, eu faço uma aferição de que, ou uma inferência, que a minha população recifense de fato consome em média 2 vezes na semana o cuscuz. Tá? Então, essa é a forma prática de você aplicar, de você raciocinar sobre a amostragem. Então, para a gente definir população e amostra, que eu falei aula passada, primeiro definir quem é a população-alvo, depois determinar a composição da amostra, como a gente vai, quem são aquelas pessoas que a gente vai analisar, quais as técnicas que a gente vai utilizar em termos de amostragem, definir o tamanho da amostra e executar o processo. E aí eu fiz um exemplo aqui dos veganos. Aí o meu público-alvo são veganos brasileiros. E aí eu fui na internet e quis saber qual era a proporção, a porcentagem de brasileiros que se declaram vegetarianos, tá? Veganos não, vegetarianos no Brasil. E aí tem uma pesquisa lá na internet dizendo que 14% dos brasileiros se declaram vegetariano, certo? E aí eu coloquei, ó, então de todos os brasileiros, de mais de 20 milhões, 14% são brasileiros. Defini que minha amostra ela é não probabilística bola de neve. Por que bola de neve? Eu não conheço quem é vegetariano, certo? Então, não tenho acesso a quem é vegetariano. Vou atrás e encontro uma pessoa que é vegetariana. E aí eu peço para essa pessoa responder a minha pesquisa e indicar essa minha pesquisa para os amigos dela que são vegetarianos. Por quê? Pessoas que são vegetarianas normalmente conhecem outras pessoas que são vegetarianas, tá? Então, esse convívio social, ele é mais fácil devido a comportamentos semelhantes. Então, o vegetariano conhece outros vegetarianos. Então, ele vai repassando esse questionário e vão repassando para os amigos. E aí, para estimar a população que eu for fazer a análise. Então, eu vi que no Brasil, através do site do IBGE, existem 209 milhões de pessoas no Brasil, tá? Habitantes. Já 14% dessa população representa 29,26 milhões de pessoas. Eu vou analisar esse 29,26 milhões de pessoas? Não. Inclusive porque eu não sei onde essas pessoas estão, não tenho acesso a essas pessoas, e eu escolhi uma amostragem não probabilística, tipo bola de neve. Então, não existe um número-chave de quantas pessoas eu tenho que analisar, eu tenho que perguntar, certo? O que eu posso fazer eu sei que quanto mais pessoas respondem meu questionário, menor a minha margem de erro,
certo? Então, a margem de erro das pesquisas, das perguntas, eu posso calcular. Mas, para saber de antemão quantas pessoas eu preciso calcular, preciso ter acesso, eu não consigo, porque é uma amostragem não probabilística, tá? Mas você também pode utilizar o cálculo de amostras infinitas. Então, eu pego aí esses 29 milhões, jogo lá no cálculo, e ele vai dar em torno de, sei lá, de 50 ou de 500 a 600 pessoas. Se a gente for olhar para uma realidade agora, você vai conseguir em 2 semanas que 500 vegetarianos respondam sua pergunta. Aí isso é um questionamento que vocês podem fazer, tá? E aí por isso que não necessariamente você pode utilizar essa amostra, você pode definir um número. A professora definir por 200, porque com 200 pessoas eu tenho uma margem de erro relativamente baixa. Não é tão baixa assim, mas não é tão alta. Certo? Então, isso é uma decisão. Então, isso é particular de cada grupo, de cada pesquisa. E aí, dentro da amostra não probabilística, quando a gente não conhece cada elemento da amostra, então o ideal é você buscar por diversidade. Eu não sei quantos vegetarianos existem, mas é ideal você, por exemplo, analisar 50 vegetarianos. O ideal que você faça é 25 sejam homens e 25 sejam mulheres. Que dentro desses 50 tenha faixas etárias separadas. Então, tem pessoas mais novas, pessoas de meia idade, pessoas mais velhas. Tudo depende. Então, você tem que buscar por diversidade dentro da sua amostra, certo? E quanto maior o número de pessoas, melhor, como a gente já vem falando, devido à margem de erro. Por conveniência, quando a gente faz a amostra por conveniência, a gente pergunta a quem? É a gente aplicar o questionário para amigos, aplicar questionário para parentes, aplicar questionário para os colegas de trabalho, colegas de universidade, tá? Por julgamento, é quando você vai numa loja, no estabelecimento, e aí pergunta àqueles clientes quantas vezes eles vão àquela loja, tá? Vocês perguntam quantas vezes aquele usuário ele vai e utiliza aquele serviço que vocês estão falando. Então, é por julgamento. Você já tem uma característica-chave, você vai para um determinado lugar e você vai escolhendo as pessoas que chegam ali, tá? Para responderem a sua pergunta. Por cota. No caso, por cota, você deveria ter uma população-alvo bem definida. Então, eu botei o exemplo aí. Homens de 50 a 60 anos de idade, classe social A, tá? E aí eu seleciono essa característica que eu quero e depois eu vou fazer a segunda seleção. Então, eu seleciono os homens por conveniência. Aí, então, seria o quê? Já é homem de 50 a 60 anos. Será que eu conheço alguém com essas características? Ah, conheço um tio meu. Então, vou aplicar com esse tio meu. Então, é por conveniência. Você fez cota, porque você já segregou quem você queria, mas você fez por conveniência. Ou outra forma, eu sei que homens de 50 a 60 anos de classe social A, eles frequentam tais restaurantes. Então, eu vou atrás desses homens, desses restaurantes, por exemplo. Tá? Então, você, de acordo com realmente com o perfil de pessoas que você tem, você escolhe a forma como você vai chegar até elas. Bola de neve, principalmente para nicho de mercado. Então, pessoas que são vegetarianas, pessoas que são veganas, consumidores de artigo de luxo, tá? Então, são pessoas classe A, por exemplo, são pessoas que é um nicho de mercado, ele não representa a população, a massa. Então, é interessante você encontrar pelo menos uma ou duas pessoas desse nicho de mercado e espalhar o questionário através delas. E aí elas espalham para os amigos dela, que espalham para os outros amigos, e assim vai filmando esse tipo de amostra bola de neve, onde um vai levando um questionário para o outro, tá? E aí vocês vão pensando no que tipo de amostragem vocês vão utilizar no trabalho de vocês, tá? Em cada um vai utilizar de uma forma. Já a amostra de probabilísticas, certo? Eu tenho como a população ela é conhecida, você tem igual chance de cada pessoa participar da sua amostra. E aí, dentro da aleatória simples, cada pessoa dentro da população, como esse exemplo aqui, tem igual chance de participar da pesquisa. É fácil fazer isso? Não, porque você precisa realmente saber
como selecionar. Você vai fazer essa seleção como? É muito complicado, tá? Isso demanda um tempo, demanda recursos e não necessariamente você consegue fazer isso. São interessantes para quem? Principalmente para revistas para dados demográficos. Então, o governo federal faz esse tipo de pesquisa, governo estadual, certo? Mas a gente trabalha com pesquisa de marketing. Se a gente não tem essas pesquisas globais, essas pesquisas maiores, a gente pode trabalhar com aquelas amostras não probabilísticas. Mas a gente está falando de abordagem causal, eu quero saber causa e consequência de determinado consumo. Então, eu quero saber por que os recifenses consomem mais espiga de milho no mês de junho. Aí eu tenho uma causa e consequência. Eu acredito que esse consumo está relacionado ao São João. E aí o que acontece? Se esse consumo está relacionado ao São João, se a gente não vai ter São João esse ano, será que esse consumo vai diminuir? Certo? Então, isso é um tipo de pesquisa causal, e aí você pode utilizar essa aleatória simples aí. A sistemática é você analisar, por exemplo, você entra numa loja, você vai analisar dentro do Carrefour, os clientes do Carrefour. E aí você, de forma sistemática, você estabelece que a cada 3 clientes que entrar, eu analiso um. Então, passa o primeiro, passa o segundo, o terceiro que chegar, você analisa. Passa o quarto, passa o quinto, o sexto que chegar, você analisa. Tá? Ou você vai para uma rua e faz análise casa sim, casa não. Isso é sistemático, porque você definiu a forma de como você vai encontrar essas pessoas. E isso é probabilidade. Então, porque as pessoas estão passando ali, elas têm igual chance de serem chamadas, dependendo da ordem que elas passam na sua frente, tá? O exemplo disso no shopping. Quando você entra no shopping, aí você pode ver pessoas que, se forem sistemático mesmo. Então, a cada 10 clientes, um é convidado a responder alguma pesquisa, por exemplo. Isso é a forma sistemática, tá? De você fazer análise. A estratificada, eu botei aqui o exemplo, você pega Recife, divide a Recife por bairros, certo? Então, aqui a gente tem todos os bairros de Recife, o mapa da cidade, e aí você seleciona aleatoriamente 10 habitantes em cada bairro. Então, aqui a gente tem 94 bairros em Recife, tá? Então, é como se a cada bairro aqui eu analisasse 10 pessoas. Isso seria uma amostra estratificada. E aí você percebe, você vai, já que tem muita gente, ou essa cidade é muito grande, e são divididos em vários bairros, a gente vai ter uma amostra muito maior, tá? Já o conglomerado, eu dividi Recife por bairros, mas eu escolhi segregar esses bairros de forma diferente, tá? Então, de forma geral, existe uma separação de Recife através das regiões político-administrativas. Ou seja, quem mora na Zona Norte, quem mora na Zona Leste, quem mora na Zona Sul, aquilo ali são zonas administrativas. Então, isso são clusters. Então, eu defino Zona Norte é um cluster, Zona Sul é um cluster, Zona Leste é um cluster, Zona Oeste é outro cluster, tá? Então, dividi isso através das zonas administrativas. Eu não fiz nada. O site da Prefeitura do Recife já tem essa divisão, certo? E aí, se eu vou fazer por aglomerado, o que eu fiz? Separei através dessas áreas, né, de regiões político-administrativas, escolhi apenas um bairro em cada região, tá? E aí eu vou selecionar o máximo possível de habitantes nesse bairro. Exemplos aqui, essa zona administrativa 1, que compreende do bairro do Recife, vai passando até o Cabanga, essa parte aqui laranjinha, certo? Eu selecionei o bairro da Boa Vista, que vai representar esse conjunto de bairros aqui, tá? Então, seria conglomerado. E escolhi também a zona política administrativa 6, que é essa zona aqui em azul mais claro, certo? E aí eu escolhi o IPSEP como bairro de referência que vai representar esse cluster, tá? Então, são formas de você fazer a análise, formas de você identificar ou separar, segregar sua população, tá? Dúvidas em relação a isso? Não, esse aqui eu vou disponibilizar hoje para vocês. Diz, alguém falando aí? Pelo que eu entendi, a gente vai escolher se é probabilístico ou não probabilístico. E Exatamente. aí, se ela é
por conveniência, vai escolher o tipo de amostragem, não é isso? Isso, exatamente. Você vai escolher, por exemplo, vocês são ônibus, né? Os assentos. Então, vai ser por julgamento, porque vocês vão aplicar o questionário em usuários, né? Que fazem parte do transporte público. Se for por julgamento, você deveria pegar pessoas que não fazem parte do seu convívio social, né? Se você vai fazer aplicar o questionário com seus amigos, com seus parentes, pessoas próximas a vocês, então é por conveniência, mesmo sendo a amostra, sendo a população, né, transporte público. Se você vai aplicar isso para pessoas próximas ao seu redor, então isso tudo é conveniência. E aí a gente percebe, da forma como a gente vai vendo, que a maioria das pesquisas, elas são por conveniência, né? Ou a forma mais fácil de vocês fazerem a pesquisa. Quando vocês aplicam a pesquisa de marketing, vocês aplicaram lá no primeiro período. Quando vocês aplicam algum tipo de pesquisa no Inter, geralmente vocês aplicam por conveniência, porque vocês aplicam pessoas que são próximas, pessoas que vocês têm acesso a essas pessoas, né? Vocês não utilizam a forma probabilística. Vocês não vão para a porta da Unibra e fica, a cada 5 alunos eu vou parar um para responder meu questionário. Vocês não usam essa amostra sistemática. Vocês normalmente é por Eu acho, conveniência. eu Oi. acho que a gente poderia até usar outro tipo de amostragem, no caso, mas nesse caso em que estamos vivendo, o mais É. fácil seria por conveniência. Isso, exatamente. Não tem como agora a gente, por exemplo, você vai, professora, eu tenho um blog que fala sobre isso. Aquelas pessoas que estão naquele blog não são representativas da sua população. Então, também é por conveniência, porque são pessoas que você tem acesso, mesmo não sendo pessoas próximas, íntimas a você, tá? Mas elas estão por conveniência, porque elas estão mais próximo de você buscar essa informação, entendeu? E realmente agora não tem condições da gente trabalhar nos outros tipos de amostra, mas a gente precisa aprender, precisa saber que elas existem e se a gente quer uma confiança, uma extrapolação para a população toda, o ideal é a gente sempre utilizar a amostra probabilística. E aí dá mais trabalho, né? Porque aí você tem, por exemplo, a sistemática é a melhor, porque aí você vai para a porta do estabelecimento que você quer, o que você quer analisar, e aí fica esperando o pessoal passar, e aí seleciona de acordo com o que você estabeleceu. E você estabelece se é a cada 5, se é a cada 10, dependendo do fluxo de pessoas, né? Ou se é uma sim, uma não, tá? Então, esse tipo aí de análise é mais passível. O de desconcentração na sala de aula, se vocês forem pesquisar, aplicar só dentro da sala de aula de vocês, é por conveniência. Se vocês conseguem atender alunos de outras faculdades, certo? Você cai na zona de julgamento, porque você tem um critério universitário, por exemplo, tá? Não chega a ser probabilístico, não, porque você não tem em termos de estatística, vamos supor, em Recife tem 100 mil alunos universitários. Você consegue ter um pedacinho da amostra de cada universitário? Você consegue ter um pedacinho de amostra dos universitários todas as universidades, tipo Otamo Católica, Nassau, Unibra, UFPE, UPE, Joaquim Nabuco, a Faculdade de Boa Viagem, Guararapes. Você não consegue. Tá? Se você realmente fosse em cada lugar, aí você teria uma amostra probabilística, mas você não vai conseguir fazer isso. E principalmente devido ao tempo curto também, né? Aí você não vai ter acesso a tantas pessoas assim, de tão diferentes. E aí por isso que fica por julgamento ou por conveniência. Já quem é vegano, se a pessoa já conhece pessoas veganas, então ela tá por conveniência, mas é conveniência bola de neve, porque ela não conhece 50 veganos. Se ela não for uma pessoa vegana, né? E eu duvido também uma pessoa vegana conhecer 50 veganos. Aí ela vai fazer por conveniência depois de bola de neve. Ou seja, você pode usar mais de uma forma de amostragem aí também, tá? No caso do transporte interior, professores, estamos testando analisar pelo menos 3 interiores. Quando você começa a analisar 3 interiores,
Ainda assim, é uma amostra não probabilística, porque você não tem... São quantos interiores em Recife? Tudo que é fora da zona metropolitana é interior. Então, sei lá, deve ter uns 30, 40 ou mais, né? Então, você ainda assim, você não consegue ser probabilístico, porque você não vai... você não fez de forma sistemática, você não pegou, vamos supor, você não vai pegar o mapa de Pernambuco e vai de forma sistemática, você pode até fazer. Selecionar, eu vou selecionar um interior aqui da zona norte, da região mais norte, outro da zona sul, outro do leste, tá? Se você fizer isso e você conseguir chegar nessas pessoas, você consegue ter uma amostra probabilística aí. Mas eu não sei se você vai conseguir. Se você conseguir, ótimo, aí você vai ter que justificar tudo isso na hora da apresentação, tá? E aí, falando basicamente, não, vê, essa reunião vai encerrar, então vou fechar para a gente falar realmente da apresentação, tá? Do como eu quero que vocês conduzam aí os trabalhos. Então, voltem, apertem lá no linkzinho para a gente voltar.